Olá pessoal, Nelson Fuirini do canal Nelson Fuirini Eletrotermofototerapia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um quadro clássico, dentro da ortopedia e traumatologia, que engloba uma tríade, que seria a síndrome do piriforme, a tendinite do glúteo médio e a bursite trocantérica. Isso nós vamos tentar montar para vocês o caminho da solução disso, que passa pela eletroterapia, pela termoterapia, pela fototerapia. É uma coisa muito comum, é muito fácil de se encontrar nas clínicas o paciente chegando reclamando de uma dor na região baixa lombar, muitas vezes com alguma lombalgia postural também, que está associado a uma lombalgia mais com uma contratura do paravertebral. Mas é interessante prestar atenção nesse desenvolvimento que eu fiz para poder clarear e dar um norte para cada um. Existem várias formas de terapia, mas existe regra, existe norma de evolução. Não adianta você pegar o processo no meio do caminho e fica difícil você concluir depois. Então, resolva suas dúvidas na tríade: síndrome do piriforme, tendinite do glúteo médio e bursite trocantérica. Isso é comum vir tudo junto. Dificilmente vem síndrome do piriforme só. É raro. Sempre tem um incomodando um pouquinho o glúteo médio, muitas vezes até o mínimo está com problema também, e a bursite trocantérica descendo a dor na face lateral da perna do paciente. Muitas vezes você tem até um quadro de ciatalgia pela compressão do piriforme, a impressão de uma lombociatalgia, mas na verdade não tem comprometimento nenhum na lombar. É a neuropraxia que o piriforme faz a nível do ciático. E muitas vezes tem uma dor que fica meio confusa, que desce na face lateral da perna, decorrente da bursite trocantérica, no tracto iliotibial. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a aula é um pouquinho longa, ela vai estar aberta aqui no YouTube, porque é uma aula interessante. Essa aula está também lá no canal. Eu gostaria que vocês entrassem no canal Nelson Fuirini, Eletrotermofototerapia, se inscrever no canal, e você tem um acesso também já pelo canal no meu site, que é nelsonfuirini.com.br, onde todas as aulas de fundamentação, são os cursos que estão lá, são módulos, sobre eletrotermofoto de baixa, termoterapia, laser terapia e inflamação neurogênica, fase da inflamação e regeneração tecidual. São módulos que você pode adquirir, vai ficar com você por um ano. Você dar uma revisada em base, está tudo dentro da própria programação da universidade, está tudo arrumadinho, bonitinho, e você tem também um telefone, você pode falar comigo ou pelo WhatsApp, ou pelo meu e-mail, não teria problema nenhum. Tá legal? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Continuando. Análise e proposta terapêutica da síndrome do piriforme, tendinite do glúteo médio e a bursite trocantérica. Então veja, a gente vai primeiro analisar e depois eu vou dar uma proposta terapêutica minha, que é o norte. Você não precisa seguir exatamente. Você pode, a partir dali, ter outras ideias e caminhar dentro de um raciocínio lógico. Primeiro, anatomia e posição do músculo piriforme. Então está aqui, nós temos aqui em cima o glúteo médio, que vai inserir aqui. Aqui eu tenho, o glúteo mínimo está por baixo do glúteo médio. Aqui eu tenho o piriforme, ele está aqui, e por baixo dele sai aqui o ramo do ciático, Então você vê essa imagem que você tem da musculatura. Tem uma série de um quadrado femoral também está envolvido muitas vezes, o gêmeo inferior, pelo tipo de assunto que eu vou discutir com vocês em relação à biomecânica. Então, esse é o piriforme, a bursa está aqui, o tendão do glúteo médio está bem junto com a bursa, Então a inflamação é muito comum, essa inflamação pegando os dois elementos. Essa síndrome tem grande incidência no sexo feminino. E você vai ver, vem muito mais gente do sexo feminino na sua clínica do que masculino. E nós vamos ver por quê. É uma dinâmica bem complexa, mas teremos que entender para trabalhar na prevenção da síndrome, como também resolução desse quadro. Então nós temos aqui um problema,
a incidência é maior no feminino. Por quê? Então, vamos lá. As causas geradoras da síncope são variáveis, desde um trauma, postura viciosa de longa duração, mas principalmente são as que desencadeiam o desequilíbrio biomecânico do quadril. Ou seja, tudo começa a partir da abertura do osso pélvico na mulher, para poder encaixar, tá, o feto na hora do parto. Desequilíbrio muscular do quadril. Esse é o grande problema. Primeiro, aqui que a gente tem aqui, ó, avaliação do ângulo Q, aqui no joelho da mulher. Na mulher, esse ângulo é maior que no homem. Isso favorece encurtamento dos adutores, dos rotadores internos, tá? E uma anteroversão da pelve. Então, isso aqui está relacionado à variação do ângulo Q. O ângulo Q na mulher é de 16 graus. Mas por quê? Porque os acetábulos da mulher é mais lateralizado pela abertura do osso pélvico. Então, a mulher não vai andar de perna aberta, ela faz um valgo fisiológico. E isso aumenta o ângulo Q. E isso traz o quê? Olha aqui, você faz uma contratura de adutores e uma contratura de rotadores internos. Consequentemente, os antagônicos estão em outra situação. Então vamos ver. Esse encurtamento dos adutores e rotadores internos leva a um relaxamento dos antagonistas, que sofrem um alongamento. São os adutores e os rotadores externos. Os abdutores e os rotadores externos. Quando um grupo muscular sofre esse alongamento, eles reagem com a contração reflexa pelo disparo contínuo do arco reflexo simples. E isto leva a uma hipertrofia e um aumento do tônus dessa musculatura. Então está aqui a turma que sofre o alongamento. Se você tem uma adução forçada com uma rotação interna, subentende que os abdutores estão estirados. Os rotadores externos estão estirados. E quando o músculo está estirado, ele dispara o fuso muscular, o arco reflexo simples, e reage com uma contração reflexa. Então isso o tempo todo fica acontecendo. Tá? O tempo todo. Então essa musculatura acaba tendo o quê? Ela acaba se hipertrofiando, tá? Piriforme, por exemplo, e aumentando o seu tônus. Com essa hipertrofia, né? E esse aumento de tônus, ele comprime, ele faz uma neuropraxia no ciático que passa por aqui, ó. E também ele faz o quê? Um tracionamento contínuo na inserção de quem? Do glúteo médio, tá? E produz um tensionamento, correto? Do tensor de face alada, do tracto iliotibial, comprimindo a bursa. Então são estímulos que vão gerar uma inflamação. Então você tem uma hipertrofia aqui, um estresse tendíneo no glúteo médio, principalmente, muitas vezes o mínimo também entra na brincadeira, tá? E um tensionamento muito forte na bursa, desenvolvendo uma irritação na bursa, favorecendo a bursite, favorecendo a tendinite do glúteo médio, e essa hipertrofia e essa contratura, na verdade, assim, essa hipertrofia e aumento do tônus, esse músculo trabalha o tempo todo, então ele acaba desenvolvendo aqui uma contração anaeróbica lática, começa a acumular ácido lático nesses grupos musculares aqui, porque eles estão trabalhando sem oferta de oxigênio. Então, eles contraem, gastando energia, mas trabalhando o quê? Ele quebrando o piruvato em ácido lático e glicerol. Então, isso gera uma contratura química, que você tem que relaxar esse músculo, melhorar a vascularização, para diminuir a concentração de ácido lático deles. Então, isso gera uma dor difusa nessa região. Continuando. Então, está aqui, ó. O motivo desta alteração do ângulo Q está na abertura do osso pélvico nas mulheres. Com isso, teremos uma lateralização dos acetábulos, levando a um valgo fisiológico. A maior abertura do osso pélvico seria para melhor passagem e encaixe da criança durante o parto. Então, aqui vocês estão vendo o osso pélvico de uma mulher. Olha a distância dos acetábulos. Olha a abertura, tá? Para poder ter um parto normal. Agora, olha aqui, olha a situação dos acetábulos no homem, tá? Olha a abertura, é diferente. Então, isso aqui leva ao aumento do ângulo Q, fazendo um válvulo fisiológico. E esse válvulo traz alterações. Ele faz
uma contratura nos adutores, um encurtamento nos adutores e nos soltadores internos. Consequentemente, a outra turma sofre estiramento. E aí entra o arco reflexo bagunçando todo o coreto. Então, esse é um problema. Então, está aqui, porque tem mais casos de síndrome piriforme, tendinite do glúteo médio e bursite trochanterica em mulher do que em homem. Está aqui a causa geradora. Então, nós precisamos reconhecer isso e se adaptar aos tratamentos visando isso aqui, que é uma estrutura. Então, vamos lá. Esse quadro anterior leva a um estiramento dos músculos antagônicos, rotadores externos e abdutores, que são o glúteo médio, glúteo mínimo, o rotador interno, externo e principalmente o piriforme. Quando o músculo está encurtado, ele perde força e tende a se contraturar, que é o caso da adução dos adutores e dos rotadores internos. Mas, quando está alongado, pelo disparo contínuo do arco reflexo simples, tende a aumentar o tônus e a hipertrofia, pelo estímulo. Pode desenvolver tendinite, por exemplo, do glúteo médio, e a hipertrofia e tônus aumentado do piriforme, levando a uma neuropraxia do ramo ciático, síndrome do piriforme. Então, nunca ele vem sozinho por causa disso. Tá? Nunca vem sozinho. Sempre está associado a tendinite de glúteo médio, a bursite trochanterica, e você tem que estar esperto nisso aí, cara. Continuar. Esse mecanismo é comum em mulheres e nos homens que apresentam um geno válvulo. Nas mulheres, o ângulo Q normalmente é 16 graus, e no homem 12, em decorrência do posicionamento do acetábulo. Isto, por si só, é suficiente para mostrar o porquê da maior incidência da síndrome piriforme nas mulheres. Toda postura que favorece o geno valgo pode levar a uma síndrome do piriforme, como, por exemplo, um pé plano valgo. Então, imagine uma mulher que tem um pé plano valgo e não usa uma palmilha de posicionamento. Esse ângulo vai aumentar. Consequentemente, o encurtamento aqui vai aumentar. E o estresse lá atrás, o disparo difuso, vai aumentar. Então, a gente já começa a examinar o pé do paciente. Se tem um pé plano valgo, compensa com palmilha. Porque, naturalmente, já tem esse ângulo de 16 graus na mulher, no homem tem 12. Então, já começa a prestar atenção lá embaixo. E é comum essa mulher ter uma síndrome da pata de ganso também aqui, ó. Além dos problemas lá do quadril, se você vier aqui embaixo examinar a pata de ganso, normalmente, mulher, você vai ter uma pata de ganso positiva. Então, presta atenção na mecânica. Não adianta tomar remédio e deixar o sistema gerador incontrolado. Quer dizer, não adianta nada. Então, é o tipo da coisa que tomar analgésico anti-inflamatório não resolve nada aqui, não. O mecanismo da síndrome piriforme deve ser avaliado biomecanicamente. Devemos analisar os desequilíbrios entre o agonista, o antagonista e os fixadores e tentar reequilibrar o sistema funcional. Esse é o segredo. Esta avaliação deve começar no pé, principalmente avaliar o arco do pé e o posicionamento do calcâneo pronado e o arco no estômago interno desabado, pé plano valgo. Então, é a primeira coisa. A gente não usa. O paciente pode dizer, não, doutor, minha dor aqui na nádega aqui em cima, o senhor está examinando o pé? É por aí. É a base, eu preciso ver a base como é que está. Porque eu já tenho uma alteração estrutural, fisiológica, que são os acetábulos lateralizados, né, que já me traz dor de cabeça. Então, se eu tiver mais um fator aqui, não adianta só resolver o problema lá em cima do desequilíbrio muscular, porque a base está errada. Continuando. Daqui, ó. Então, a nossa situação é essa aqui. Nós temos um piriforme contraturado, tá? Desculpe, hipertrofiado, né? Uma hipertrofia significativa, sofrendo disparo constante, né? Trabalho porque ele sofre esse estiramento, o arco reflexo simples está sempre funcionando. Eu tenho aqui o glúteo médio aqui em cima, né? Que me insere aqui o glúteo mínimo, muitas vezes pode estar os dois inflamados, tá? E eu tenho a bursite trochanterica também me trazendo dor de cabeça aqui. Então aqui, olha o ciático onde passa aqui, ó. Se eu tenho uma hipertrofia e aumento do tônus de um piriforme, ele ocupou o espaço do nervo. Ele fez o que? Uma neuropraxia aqui. É comum a pessoa ter uma ciatalgia, o cara examinar a lombar, não tem nada na lombar. Não tem diminuição de espaço intervertebral, não tem protusão discal, não tem abaulamento de disco, não tem hernia de disco. E por que vem a ciática? Porque o piriforme está ferrando.
Numa síndrome piriforme pode estar presente a tendinite do glúteo médio, uma bursite trocantérica, do trocante maior, e algumas vezes uma contratura com dor no paravertebral lombar. Por quê? Quando você tem uma adução do quadril, uma rotação interna, automaticamente você tem uma anteroversão da pelve. Você aumenta a curva lombar, aumentando uma contratura do paravertebral. Então é uma dor de contratura muscular, não tem nada a ver de estrutura. Dificilmente uma hiperlordose vai fazer uma hérnia de disco. É uma retificação que traz a protrusão do disco, na maioria das vezes. Tá ok? Então aqui para a gente ter uma ideia de onde nós estamos mexendo. Na avaliação física, teremos que avaliar dinamicamente e estaticamente. Podemos ter dor irradiada para o membro inferior, uma ciatalgia, sem sinal de compressão do disco lombar. Lombalgia sem comprometimento de estruturas lombares, apenas contratura antálgica da musculatura extensora da coluna vertebral, hiperlordose lombar, que é fácil de ser tratado, não tem dificuldade nenhuma nisso aqui. O problema é reequilibrar a tríade, aí que é o problema. Continuando. Os testes propedêuticos para a ciatalgia, na maioria das vezes, mostram-se positivos, mas sem conclusão na imagem da região lombar. Isso já nos induz a realizar exames dinâmicos, avaliar o movimento do quadril, principalmente a adução, a abdução, a rotação interna e externa. Durante esse teste, já realizar palpação e inspeção em piriforme, né, glúteo médio e bursa trocantérica nos adutores. Né? E nos adutores também fazer a palpação. E vai aparecer o quê? O piriforme hipersensível, tendão do glúteo médio hipersensível, a bursa hipersensível e muitas vezes alguma dor nos adutores pelo encurtamento que ele tem. Ele vai desenvolvendo uma contratura pelo próprio encurtamento que ele tem. Então está aqui. Esse é o problema nosso. Aqui, aqui e aqui na bursa. Tá ok? Continuando. A ressonância consegue mostrar o foco da lesão. Nos ajuda muito, mas não indica o mecanismo da lesão. E o fisioterapeuta não trata da doença, e sim do quadro disfuncional. Esse é o principal discussão hoje da fisioterapia moderna. Olha, doença o médico trata. Eu trato do quadro disfuncional. Eu tenho que reequilibrar o sistema. Porque não adianta eu tratar da coisa. O cara tem dor, eu vou ligar um TNS. Pronto. Essa dor aqui não é causa, é consequência. Você vai ficar tratando da consequência? Melhor é resolver a causa, que some a consequência. Então, isso é o que é moderno, né? É entender de biomecânica, de patocinésiologia. São coisas mais modernas. É isso que a gente tem que procurar hoje dentro da profissão. E não ficar com protocolos que você não sabe nem de onde veio o protocolo. Aqui é importante ter essa definição de tratamento fisioterápico propriamente dito. Ou seja, o quadro disfuncional é o que é importante. E essa definição do tratamento fisioterápico propriamente dito vou resolver o quadro disfuncional. Então você tem que examinar o pé até o quadril ou o lombar. Ok? Quando recebemos o paciente com diagnóstico de síndrome piriforme, apenas deveremos checar os sinais e avaliar as estruturas envolvidas para entender qual foi o mecanismo que desencadeou a síndrome. Aí devemos planejar a estratégia do tratamento. É comum chegar para o seu diagnóstico, síndrome piriforme, ponto. Vou tratar do piriforme. Calma. Vamos saber o que gerou. Foi uma pancada? Caiu sentado, bateu numa ponta qualquer? Teve trauma? Não teve trauma? Se não tiver essa história, já começa a direcionar para outra coisa. Então você começa a avaliar o contexto mecânico onde está envolvido o piriforme. Aqui tem um problema. Temos que ter algum cuidado na interpretação do sinal de algia, pois existe uma síndrome compressiva do ciático na tuberosidade ciática, bem próxima do piriforme, chamada síndrome da carteira. Quando o indivíduo usa a carteira no bolso de trás, quando sentado provoca uma compressão do ciático. Os sintomas são idênticos à síndrome piriforme, mas o mecanismo é outro.
É aquele cara que trabalha sentado, enfia a carteira no bolso de trás, geralmente com um talão de cheque, moeda e um monte de porcalhada. Então ele acaba fazendo isso aqui, ó. Além de alterar o posicionamento da pelve sentado, ele faz uma compressão na tuberosidade isquiática e produz uma irritação no ciático. Isso é uma coisa, por isso que essa pergunta, você usa a carteira no bolso de trás, se for homem, mulher, sei lá, é a primeira coisa. Depois nós vamos ver as outras coisas. Continuando. 12. Depois de levantar as hipóteses da disfunção que resultou a síndrome do piriforme, devemos dar início ao tratamento. Reduzir a neuropraxia do ciático, importante. Temos hipertrofia e hipertonia do piriforme, ou seja, esses são os responsáveis pela neuropraxia, tá? Essa hipertonia do piriforme pode estar acumulando ácido lático, porque é uma contratura, né? Ele está trabalhando, contraindo, né? pelo arco reflexo o tempo todo, né? Sofrendo esse reflexo e mantendo uma contração. Só que essa contração é anaeróbica, né? Lática, produz ácido lático. Sua frequência cardíaca está normal, frequência respiratória normal, o débito de oxigênio normal, mas esse músculo está trabalhando que nem um louco lá atrás. Quer dizer, ele tem que tirar energia de algum lugar. Ele tira quebrando o piruvato, permitindo que o piruvato entre, né, na célula, liberando glicose 6-fosfato, liberando 2 mols de ATP. Só que acumulou o piruvato dentro do citoplasma, o que acontece? Para de entrar glicose 6-fosfato, para de produzir energia. E nós estamos com um problema de oxigênio lá na mitocôndria. Então, o que o organismo faz? Quebra o piruvato em ácido lático e glicerol, eles saem por osmose, não precisa de transporte ativo, só que a hora que cai no espaço extracelular, o ácido lático não é solúvel em água. O glicerol ele vai embora. O ácido lático fica ali. E quando ele fica, ele faz uma acidose tecidual. Ele age na junção mioneural, tá? Mantendo a contratura, e na terminação nervosa livre, dor. É o ácido lático. Eu preciso tirar essa turma daí, cara. Tá? Por uma atividade anaeróbica lática, o ácido lático age sobre a terminação nervosa livre, trazendo dor local e também excita a junção mioneural, mantendo a hipertonia. Este quadro é repetitivo e deve ser controlado. Tá? Aqui eu tenho que resolver isso aqui, ó. Continuando. Para realizar a correção do desequilíbrio mecânico, temos que liberar as reações fisiopatológicas que podem complicar o funcionamento ideal do piriforme. Reduzir a acidose tecidual do músculo provocado pela concentração do ácido lático, reduzir as aderências possíveis do músculo, ou fibrose, miogelose, se faz muito tempo que esse quadro está instalado. Se houver infiltrado inflamatório, ou seja, uma miosite, temos que controlar. E geralmente está presente a dor muscular por todos esses fatores. Então eu tenho que pensar nisso aqui. 15. Diante dessa realidade, temos que planejar uma conduta controlada, controlando o quadro muscular intrínseco, relaxando a musculatura, melhorando o aporte sanguíneo, reduzindo a dor e controlar a miosite se presente. Tá? Você percebe que eu já estou procurando onde eu vou começar meu tratamento. Proposta terapêutica inicial. Temos sobre o piriforme o glúteo máximo. Isso já limita o uso de ultrassom, que seria muito interessante para melhorar a microcirculação, dado a espessura do glúteo máximo. Dificilmente você vai conseguir atravessar por mais potente. O ultrassom nosso no limite é 3 watts por centímetro quadrado de regime pulsado. Se a cada 1 centímetro de musculatura, você perde a metade da intensidade. Quer dizer, você vai chegar com nada lá no piriforme. Então esquece. As correntes dinâmicas de Bernard têm reatância capacitiva alta. Não vai atravessar o glúteo médio, o glúteo máximo. A ação sobre o piriforme é mínima. O TENS pode reduzir a dor, mas não age diretamente no piriforme. O laser 904, que é o mais profundo que nós temos, dificilmente atravessaria o glúteo máximo totalmente. Então, já temos um monte de limitação no piriforme. Tá? Sobra poucos recursos para agir sobre o piriforme, que seria o nosso, vamos dizer assim, o artista principal. O micro-ondas chegaria sobre o piriforme e o calor melhora a microcirculação e produz o relaxamento e alívio da dor, desde que não esteja numa fase aguda, uma miosite em fase aguda. Aí não dá para você usar micro-ondas. Aí você tem que usar o micro-ondas pulsado.
É outro tipo de micro-onda. A corrente interferencial vetorial, com corrente portadora de 8.000 Hz, corrente portadora, para você diminuir, você traria um alívio da dor. E com 8.000 Hz você consegue atravessar o glúteo máximo, porque a reatância capacitiva é extremamente baixa. Então você consegue chegar no glúteo médio. No piriforme. Favorecendo o relaxamento muscular, ação anti-inflamatória por depressão pós-estatória ortosimpática, inflamação neurogênica. Uso de onda de choque, o TOC, que nós estamos usando hoje, trazendo relaxamento muscular, melhora na circulação sanguínea e redução das aderências e fibrose. Só que isso aqui dói, tá? Você vai trabalhar com doses relativamente médias, vamos dizer assim, de 3,6, 3,8 até 4,1 de bar de pressão, para você conseguir, pela onda de choque, ir soltando e melhorando a microcirculação e relaxando o piriforme. O nosso problema é o glúteo máximo. Tá? Então, muitas vezes você pega a partir da inserção e vem vir no sentido do sacro, para ver se você consegue pegar a maior parte que tem do piriforme e já aproveita pegar um pouquinho da inserção do glúteo médio. Então veja aqui, na bursite do trocante maior e na tendinite do glúteo médio, pode ser usado os seguintes recursos. Então está aqui, ó, paciente deitado de lado, a bursa está aqui, ó, o glúteo médio está inserindo nessa região aqui, ó, ela está de lado, né? Então coloquei uma corrente interferencial aqui. Localização do eletrodo da aplicação da corrente interferencial vetorial, relaxamento muscular, analgesia e ação anti-inflamatória. Aqui eu estou tratando basicamente o glúteo médio e a bursa com interferencial, correto? Aqui eu já estou usando uma onda de choque, tá? Ao redor da bursa e na inserção do glúteo médio, vou daqui para trás. Área da aplicação e onda de choque, relaxamento muscular, melhora da circulação local e controle da inflamação. É um bom recurso. Tem que aprender a mexer nesse bicho aqui. Então aqui, cluster de laser, um laser de 4 lasers de arsenito alumínio galho, 680, um arsenito de galho 904. Onde? Na inserção do glúteo médio, tá? Na inserção do glúteo médio e sobre a bursa trocantérica. Percebe que eu não esqueci delas. Então tá aqui esse laser aqui, ele tem 4 lasers de 680 e aqui no centro eu tenho um laser de 904 com potência de 100 mW. Tá? E esses lasers aqui são de 50 mW. Então é um cluster isso aqui, né? Tem que fazer a dosimetria direitinho. Então eu estou usando o laser. Então usei interferencial, onda de choque e laser. Onde? Bursa e trocante, bursa trocantérica. Ok? Após essas condutas, cinesioterapia clássica é fundamental, principalmente alongamento da cadeia posterior, isquiotibiais, gastrocnêmio o alongamento do tensor da face látea, o tracto iliotibial, manipulações, manobra osteopática para o piriforme, tem uma manobra interessante, você manipula, conseguir soltar, né, conseguir alongar aquele piriforme, diminuir aqueles reflexos de contração, mas não esquecer de organizar o reequilíbrio disfuncional, ou seja, correção do arco longitudinal interno, correção do calcâneo pronado, alongamento dos adutores, rotadores internos, recuperação da dinâmica dos adutores, rotadores externos, sinestesia, tá? Treinamento proprioceptivo para o membro inferior e reequilíbrio postural. Isso é fundamental. Isso é um protocolo que eu faço. Estou deixando para vocês como um norte. Tá? Olha, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo, lógico, mas mantendo aquele raciocínio que eu vi desde o começo. Ok? E isso que a gente quer que vocês entendam e aproveitem, né? Todo mundo deveria passar a sua experiência para a gente poder não passar obrigatoriamente, use esse protocolo. Eu sou contra isso. Protocolo é individual. Cara. Eu faço meu protocolo, sigo embasado em alguns conceitos. O que eu devo fazer é mostrar esse protocolo e dizer o seguinte, isso é um norte. Os outros pontos cardeais você acha a partir daí. Essa que é a maior ideia que a gente tem e esse é o maior objetivo que eu tenho aqui no YouTube. É tentar passar a experiência que eu tenho de 40 e tantos anos de ortopedia traumática, usando eletrohemifoto. Sou professor de cinesioterapia também,
uso terapia manual, lógico, principalmente osteopatia, uso manobras, Cyrex, por exemplo, sei trabalhar com massagem de conjuntivo profundo, ou seja, eu tenho que ter ferramenta. Não existe uma ferramenta que resolva tudo. Quanto mais ferramenta você dominar, mais recursos você tem na sua mão. Melhores são os resultados terapêuticos seus. É essa a ideia que eu gosto de passar para os meus alunos. Você não pode ser terapeuta numa terapia só. Isso não existe, no mundo inteiro não existe isso. Então você tem que dominar a eletromifoto, dominar a cinesioterapia clássica, ter um bom conhecimento de terapias manuais, ter um bom conhecimento de massoterapia, de manipulações, né? De posicionamento, RPG, trabalhar com estabilização central, core, tudo isso são ferramentas. Aqui nesse caso, quando eu resolver o caso todo, eu adoro trabalhar com core depois, como formas de manutenção. Se essa pessoa desencadeou um quadro por alteração posturais que nós podemos discutir, eu preciso manter essas alterações paradas, não? Ela não pode voltar a desenvolver aquele quadro final. Então, eu gosto muito de core, estabilização central. Acho interessante um trabalho com RPG, ou posturas de RPG. É isso que a gente tem que passar para vocês. Um abraço, estou sempre à disposição. Entre no canal, se inscreva, acesse o site e esteja à vontade. Um grande abraço a todos.